Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renato do canal Você Se Identifica. E hoje eu vim falar pra vocês como é que eu aprendi inglês. Mas antes de eu falar como é que eu fiz para aprender inglês, eu vou mostrar algumas curiosidades aqui pra vocês. Eu tô aqui em Cambridge. Até eu tenho um vídeo aí que eu fiz da Black Friday. Eu gravei praticamente no mesmo lugar aqui, mas foi dentro de um shopping que tem aqui. E aqui do lado tem um lago, tem uma obrazinha ali na frente. Mas eu quero mostrar pra vocês, aqui agora tá 28 graus Fahrenheit. E espero que vocês façam a conta aí pra saber quanto tá frio ou tá calor. Eu tô de blusa, né, mas tem sol, vocês podem ver, ó. Um dia lindo. Mas eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, a água está um pouco parada, certo? Ó, a água não se movimenta. Vou tentar chegar a câmera mais pertinho ali. Conseguem ver? Eu vou dar a volta aqui, porque do lado de lá a água tá movimentando um pouquinho. Mas acho que vocês já conseguiram entender. Isso é gelo, tá? E não tá frio. Não posso falar assim, né? Tá frio, tá abaixo de zero. Só pra eu lembrar vocês, 32 Fahrenheit é zero, tá equivalente a zero, tá 28, então façam as contas aí. E a história não é sobre o gelo, não é sobre o frio, né? É só pra poder mostrar a vocês algumas curiosidades daqui, como eu sempre faço. E eu venho com essa história aí, como é que eu aprendi inglês. Acho que vocês vão se sentir um pouquinho mais motivados a correr atrás e a aprender um pouquinho mais dessa língua, que é sensacional e é fácil. Não é tão difícil. Dá pra descomplicar algumas coisas, enfim. Mas eu vou explicar pra vocês o que é que eu fiz e ainda faço, né? Não sei tudo. Tô sempre aprendendo. Então, ó, com um pouquinho mais de gelo aqui no chão, isso aqui tá perigoso, tá? Eu tô pisando aqui, ó. Isso aqui é pedir pra cair, porque você anda como se estivesse esquiando. Ali é o Charles River, na frente é o Charles River, Museu de Artes, aqui. E aqui tem água movimentando, mas lá tá tudo congelado. Daqui a pouquinho eu volto explicando pra vocês aí como é que eu aprendi inglês. Vou pra um lugar mais quente um pouquinho, porque não tá dando pra ficar aqui muito tempo não. Então pessoal, aqui dentro até me deu o luxo de tirar, já abri a blusa, né? Tá bem frio lá fora. Vamos lá, como é que eu aprendi inglês, né? Vamos pensar aí o que você tem que fazer para aprender inglês, o que eu fiz. Quando eu tava no Brasil ainda, uns 3 meses antes de vir pra cá, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar em aplicativos. Eu utilizava antes um aplicativo chamado Wlingua. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E ele, assim, eu aprendi muitas palavras, tá? Dava um tempinho, eu ia nele lá e tal. Tinha 10, 15, 20 minutos durante o dia pra fazer alguma coisa. Eu não ficava em Instagram, tava perdendo tempo da vida, não. Ganhava tempo tentando aprender alguma coisa. Então, isso uns 6 meses eu fiz. Eu sempre gostei de esportes americanos, como futebol americano, beisebol, basquete, que são comuns aqui. Eu já assisti algumas coisas, mas nunca, assim, sabia algumas palavras relacionadas aos esportes, porque eu ouvia nas transmissões, mas não assistia em inglês. Enfim, isso são só detalhes, tá? Aí, quando eu vim viver aqui, até uma situação engraçada, eu estava em Nova York, o meu primeiro dia, e estava a fim de ir no banheiro. E depois eu fui descobrir que a maioria dos restaurantes e lanchonetes tem banheiro. Você comendo alguma coisa, você pode usar o banheiro e tal, McDonald's, enfim. Eu fui perguntar para um policial se tinha banheiro público. Eu tava no World Trade Center, andando lá. E aí, pô, vamos perguntar pro policial, né?
onde é que tem banheiro público. Aí eu perguntei pra ele assim, do you know where has bedroom, public bedroom? O que isso quer dizer? Pra quem não entende nada, tá? Eu fiz uma pergunta pra ele assim, você sabe onde tem quarto público? Porque a palavra bathroom é a palavra para banheiro. Eu não lembrava direito e eu falei bedroom. E ele morreu de rir, porque bedroom é o quarto, tá? É o quarto da cama, né? É onde se dorme. E aí ele riu de mim, foi engraçado, mas ele entendeu o que eu tava querendo e ele falou bathroom. Eu falei, isso aí. Ele me mostrou mais ou menos para onde ia, onde que eu tinha que ir para achar um banheiro público e eu achei. Consegui me virar nessa situação, mas eu entendi algumas coisas de inglês, porque eu já tinha algum interesse, mas eu não sabia falar praticamente nada, eu não tinha o costume de falar e tinha muita vergonha, inclusive, de falar. Pô, só de pensar. E aí, depois disso, chegando aqui, eu falei, pô, tenho que me virar, né? Eu tenho que aprender o inglês. O inglês aqui, isso eu falo pra vocês. O inglês aqui é a aposta pra vocês. Não percam a oportunidade de aprender inglês. Tem gente que chega aqui, passa 15 anos aqui e entende uma coisinha ou outra, mas não fala inglês não, tá? Então, coloque na sua cabeça. Você quer viver aqui? Aprende inglês. Mesmo que você venha sem saber nada igual eu, mas se esforce. E aí, a minha primeira vez que eu fui sair assim pra conhecer alguém, porque eu cheguei e falei, pô, eu tenho que interagir, tenho que começar a conhecer as pessoas, né? A gente fica mais próximo da comunidade brasileira, porque tem que conhecer outras culturas, outras pessoas. E, lógico, quis abrir aplicativos de relacionamento aqui, falei, aqui existe uns 3 ou 4. E aí, com esses aplicativos de relacionamento, comecei a conversar com as pessoas online, lógico, né? Ali usava o tradutor, facilitava, o tradutor do Google. Mas já é uma forma de estudar, porque você tem que ficar lendo, aí você começa a ver as formas de expressão que a pessoa usa. Às vezes a pessoa fala que as coisas que você está falando não faz sentido, até porque você faz, o pensamento seu todo está em português. Enfim, meu primeiro encontro, muito engraçado. Assim, eu tava em casa, muito próximo de casa, tem um shopping onde eu tava morando, tinha um shopping, e a pessoa falou, eu vou no shopping ali tomar um café e tal. Eu falei, beleza, eu vou lá, vou encontrar com você, a gente toma um café junto e conversa e tal. Muito engraçado, a pessoa não fala nada de português, eu falava quase nada de inglês, e assim, nós tivemos um café mudo. Não, nós tentamos nos comunicar, mas foi muito engraçado. Até, assim, eu tenho vergonha de lembrar disso, porque eu tava seguro de que poderia comunicar com ela, mas eu não consegui. Eu acho que até as palavras que eu sabia não formava frase, não conseguia falar nada, não sei se eu estive assim, um momento de muita vergonha, mas serviu de experiência. E aí, o que eu passei a fazer depois disso? Primeira coisa que eu indico a vocês, cheguem aqui, esqueçam Globo, esqueçam canais do Brasil. Eu vejo algumas coisas de futebol, tá? Isso aí eu vejo, eu gosto. Mas esqueçam, não assistam mais televisão em português. Primeira coisa que você tem que fazer é coloque os canais locais aqui tem o 7 News, o CBS, que é o canal 4. Coloque uns canais da TV para passar quando tiver um tempinho em casa. E coloque legenda não em português, em inglês a legenda, porque você começa a se acostumar com o que está ouvindo e a palavra aparece lá, você começa a se acostumar com isso, mesmo que você não entenda no início. Então esse é o primeiro passo. O tempo todo, se você tiver um Netflix, assista alguma série como Friends, como The Office, que tem um palavreado mais fácil um pouco de entender, e é legal porque mesmo pela linguagem corporal às vezes você consegue entender o que está acontecendo no contexto e você está estudando. Então eu não fui para a escola de inglês, mas eu aprendi, eu fiz um curso
Agora, direcionado a business, todo em inglês. Tem um pouco mais de um ano que eu vivo aqui. E assim, me virei muito bem no curso. Então, consigo dizer que eu aprendi inglês. Não sou expert, tenho que aprender muita coisa ainda. Mas o primeiro passo é esse. Segundo passo, às vezes no trabalho você vai ter um tempinho ali na hora do almoço, ou você vai com alguém, a pessoa vai dirigir, não sei, se vai trabalhar com alguém, a pessoa vai dirigir, enquanto isso você tem um tempinho no carro. Esses tempinhos não são tempinhos pra você ficar na internet olhando bosta, desculpa falar assim, olhando nada. É um tempinho pra você estudar, pra você ganhar tempo pra sua vida. E como é que você vai fazer isso? Aplicativos, eu falei aí do Wlingua que eu usei no Brasil, mas tem um outro que eu comecei a falar bastante nele, porque ele dá... ele te deixa falar, né? Tem oportunidade de falar nele, então você começa a falar algumas coisinhas. E é o Duolingo, é muito bom o Duolingo, tá? Assim, você vai pegar muitas frasezinhas e vai te ajudar muito. Outra coisa muito importante, tá? Então, primeira fase, ver, né, na TV e ouvir. Ver e ouvir muito. No Duolingo você vai ver, vai ouvir, vai falar. E começar a se comunicar com algum tipo de pessoa que fala inglês, entendeu? Mesmo alguém que saiba um pouco de espanhol ou que tem alguma outra forma de comunicação para facilitar um pouco quando você não souber falar nada. Mas procure. Se você estiver solteiro, igual eu sou, você vai pro aplicativo de relacionamento. Por quê? Você vai conhecer pessoas. Tem gente que tem a maior paciência do mundo, que aceita, que te ouve, que tenta te ajudar. Tem gente que taxa os americanos como rudes e tal. Não são assim. O povo aqui é um povo muito bom. Se você puder, vá morar numa casa. Se você for ter roommates, né? Se você for ter pessoas que, assim, for alugar um quarto, tente alugar quarto de americanos. Vá viver na casa, porque você vai ser obrigado a falar, nem que seja pelo tradutor, você vai ser obrigado a falar. Então, tudo isso são jogadas. Eu fiz isso. Fui morar com o americano, assisto TV só em inglês, estudo Duolingo todo dia. Se eu pegar minha pontuação do Duolingo aqui, quanto eu já estudei, vocês assustam. Passei de 10 mil pontos lá, eu nem sei como eles contam aqueles pontos, mas eu não conheço ninguém que chegou nesses pontos até hoje. E aprender sozinho não é simplesmente pôr um foninho lá e dormir. Você vai lá no YouTube e a pessoa fala assim, pô, aprende inglês ali. Põe o foninho e dorme ouvindo, você acorda sabendo. Mentira, balela, não existe. Isso demanda esforço. Tudo na vida demanda esforço. Você tá vindo para outro país, vindo para outra cultura, largando tudo e vai ser um bosta que não vai. Desculpa a palavra, não vai, tá? Que eu não vou deixar. Não, eu tô sendo sincero, não adianta. Você vai fazer o que aqui? Né? Vamos aprender, vamos... A vida é um eterno aprendizado, todo dia você está aprendendo alguma coisa. Você pode aprender inglês, não perca a oportunidade. Então, mais uma dica que eu quero dar, tá? Você vai ver TV, você vai estudar no aplicativo, você vai tentar se comunicar e, se você puder, compre um caderno e compre um livro, seja pequeno, vai numa biblioteca, aí tem um monte. Se não quiser comprar, vai na biblioteca, mas na Amazon você compra ali um livro em inglês, todo em inglês, tente ler ele. Mesmo que você vá usando o tradutor, escreva as palavras que você tem dificuldade, estude os verbos, porque essas são, assim, as partes da escrita, né? O verbo vai te ajudar a falar também, porque o que eu uso aqui naturalmente no verbo? O verbo, quando você usa I will, eu vou, tá? Então, você já colocou para o futuro. Já colocou para o futuro. Eu vou caminhar, I will walk. Eu vou correr, I will run. Então, você já colocou para o futuro. 99% das palavras que você vai falar já está dessa forma. Então, o futuro está aí. O que você tem que estudar o verbo? O passado, a forma de falar o passado. Por exemplo, se você vai comprar algo,
I will buy, eu vou comprar. Se você está no ato da compra, no presente, I buy. I buy. Se você comprou ontem ou comprou mais cedo um pouco, I bought. Eu comprei. Então, esse passado é muito importante para você quando você vai falar, porque eu lembro até de um caso muito engraçado também. Eu conheci uma menina que fala espanhol e fala um pouco de espanhol, e aí a gente se comunicava no início mais em espanhol, mas ela ria muito do meu inglês, me zoava muito. Eu brigava com ela: você tem que entender que eu não sei, eu tô aprendendo. Mas a primeira coisa que eu aprendi muito com ela foi falar o passado, justamente, porque ela falava comigo assim. Nós fomos fazer uma viagem juntos, e aí ela falou assim, eu não lembro qual era a conversa, mas eu sei que eu falei pra ela I do é como se eu faço algo, só que eu já tinha feito, então eu tinha que ter falado I did. E ela tinha me falado isso uns 3 dias antes, mas assim, acho que eu tava prestando atenção em outra coisa e eu não, simplesmente deixei passar. Quando eu falei I do, ela dentro do carro, ela falou assim: não adianta tentar te ensinar, porque você é cabeça dura. Eu te falei uns 3 dias atrás. I did. Eu, putz. Foi situações que eu passei, mas isso tudo é aprendizado. Então, se você quer aprender inglês, foque, né? Livro, caderno, escreva. Por quê? Por que eu tô dizendo isso tudo? Pensa uma criança aqui nos Estados Unidos, americano, tá? Nasceu aqui e vai viver aqui. Ele, igual a criança no Brasil, que aprende a falar papai, mamãe, tio, vovó, comida, fala os nomezinhos ali embolados e demora ali uns 6, 7 anos para falar bem, né? Conversar e comunicar tudo. Então fala algumas coisinhas um pouco embolado ali, 2, 3 anos, 4 anos. Depois vai melhorando, 7 anos tá falando muito bem, vai pra escola, ele vai aprender a escrever e ler. Aí, nós também somos assim. Porém, a gente está alfabetizado, né? Nós já estamos alfabetizados em português. E nosso pensamento está lá no português. Então você tem que voltar lá a ser criança e aceitar que você vai falar errado. Aceitar que você vai falar errado, mas que você pode se comunicar falando errado. Você vai ter uma forma de linguagem que não é a correta, não é a deles. Você sempre vai ter um sotaque se você não é tão novo. Você passou ali dos 18 anos, você vai ter um sotaque, mesmo que você viva 20, 30 anos aqui, você vai ter um sotaque. E o que acontece? Se você for atrás, se você fizer com uma criança, né? Esperar ali 1, 2, 3, 4 anos, estudando, se esforçando para falar, entendendo os seus erros, vendo onde você errou, prestando atenção no que falam, prestando atenção nas formas de falar, você vai aprender. Você não pode perder e deixar isso passar. Você tem que aprender. A vida é um aprendizado. Eu disse já a 3ª ou 4ª vez aqui. Não se percam, não percam a oportunidade de aprender. Então, se você está aqui, põe um foco no seu celular, não sei um horário que você tem, todo dia te lembrando, estudar. Faça isso por você. Estude no fim de semana um pouquinho. Você não perde nada por isso. Você não perde nada aprendendo. O que você aprende tá aqui na mente. Um professor um dia me falou isso. O que você aprende, ninguém te rouba. O que você aprende, ninguém te rouba. Você pode ter um carro, você pode ter um celular, você pode ter um avião, você pode ter uma casa linda e alguém pode roubar isso. Alguém que você confiou, alguém pode te roubar isso. Mas o que você sabe, o que está na sua mente, o seu conhecimento, ninguém te rouba. Então não perca essa oportunidade de aprender mais, tá? Esse é o recado. Tá aí as táticas que eu usei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aqui um feedback. Falem aqui alguma coisa pra mim. Gostei. Eu acho que não funciona comigo. Funciona com todo mundo se você se esforçar, tá? Eu ouvi de um professor de inglês, meu amigo, que eu fiz um vídeo com ele, o Rinaldi, que eu falei sobre a escola de inglês aí, que autodidata, assim como eu, ele não conhece ninguém aqui nos Estados Unidos que conseguiu. Eu consegui. Pô, vocês vão perder a oportunidade, vão perder a chance de tentar, né? Ninguém é mais inteligente ou mais burro. O seu esforço vai falar por você, beleza?
parando o vídeo por aqui, forte abraço. Não deixem de se inscrever no canal, isso é muito importante, tá? Se inscrevam no canal, é muito importante, tá? O canal tá crescendo e as informações não param. Forte abraço. Tchau, tchau.